Salve, salve, rapaziada. Ótima noite para todos. Noite de quarta-feira. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Burrão. Tá aqui, ó. O título de hoje não é bem o título, né? Hoje é um TBT fora de dia do Santos. TBT é na quinta, mas eu antecipei para quarta-feira, porque a gente vai falar hoje sobre o último título do Santos. Quando foi a última conquista do Santos? O Santos, que infelizmente vive uma grande seca de títulos, é o time paulista que está há mais tempo sem ganhar títulos. O Santos que conquistou sua última taça em 2016 e desde então já se vão 6 anos do Santos sem nenhuma conquista. O Santos que entrará no 7º ano em 2023. A última conquista foi em maio de 16. Então, o Peixe já vai entrar no seu 7º ano sem títulos conquistados. Santos que vive uma situação delicada. Então, vamos lá. O Santos teve uma temporada muito abaixo da média, muito abaixo do esperado pela sua torcida. Então, vamos lembrar do último bom momento, do melhor momento do Santos, que foi a última conquista de título. Óbvio que depois disso tiveram outras conquistas. O Santos, conquistas não, né? O Santos chegou numa final de Libertadores, que é um grande feito. O Santos brigou ali, foi vice-campeão brasileiro em 2019, mas título mesmo, a última foi em 2016. E você se lembra, você torcedor santista, ou você que torce para outro time, você se lembra da última conquista do Peixe? Se inscreva aqui no canal, tá bom? Você que é novo, muito obrigado pela sua audiência. Curta nosso conteúdo também para espalhar aí o conteúdo do R-City pelo YouTube, para os algoritmos do YouTube entender que vocês estão curtindo o nosso conteúdo, tá bom? E muito obrigado pela moral de todos vocês. Em 2016, o Santos ele disputou o Paulistão e ele estava no Grupo A. Grupo esse do Paulistão que tinha São Bento, Linense, Botafogo e Oeste. Tá aí ó, o grupo do Santos. E o Santos sobrou nesse grupo. O Santos foi líder do seu grupo com 32 pontos, 5 pontos atrás do vice-líder São Bento e 12 pontos à frente do terceiro colocado Linense. Então o Santos foi muito bem no Campeonato Paulista. Na primeira fase sobrou, em 15 partidas venceu 9, empatou 5 e perdeu apenas uma partida. Grande fase que o Santos venceu, que o Santos viveu nessa primeira fase do Campeonato Paulista. E como essa primeira fase foi muito boa, o Santos chegou com muita moral na fase de mata-mata. Mas antes de chegar no mata-mata, o Santos teve vitórias que merecem destaques, né? Que foi a vitória por 2-0 contra o Corinthians, um clássico gigantesco aqui no estado de São Paulo. E o Santos naquele ano venceu o Corinthians por 2-0, com 2 gols do Pastor Ricardo Oliveira. E além disso, tiveram 2 goleadas contra Mojimirim e Ferroviária, vencendo as duas equipes por 4-1. E o Santos nessa primeira fase ele perdeu apenas para o Red Bull Brasil na primeira fase do Paulistão, perdeu por 2-0. No restante do campeonato, o Santos não conheceu mais nenhuma derrota e acabou credenciando o Santos como principal favorito no mata-mata da competição. No mata-mata, o Santos também foi invicto e nas quartas de final, o Santos encarava o seu vice-líder do Grupo A do Paulistão, que era o São Bento. E o Santos foi a partida mais tranquila do Santos no grupo, nas quartas de final. Foi contra o São Bento. O Santos venceu tranquilamente. Das 3 partidas de mata-mata, o Santos foi a partida que jogou com mais tranquilidade. O Santos venceu por 2-0, com 2 gols dele, do Vitor Bueno. Você se lembra do Vitor Bueno? A torcida do São Paulo não tem boas lembranças, mas ó, trouxe uma boa lembrança do Vitor Bueno vestindo a camisa do Peixe. Foi decisivo nessa partida de quartas de final e garantiu o Peixão na semifinal da Copa do Campeonato Paulista. E na semifinal teve um jogo muito difícil do Santos contra o Palmeiras. O Santos abriu o placar por 2-0, marcou com o Gabigol aos 40 do primeiro tempo e aos 29 do segundo tempo.
e encaminhava, em teoria, uma vitória tranquila, né? Mas o Palmeiras, clássico é clássico, não tem jeito. E Santos e Palmeiras nessa época viviam uma rivalidade gigantesca. Decidiram Copa do Brasil, teve essa semifinal do Paulista, teve polêmica com Ricardo Oliveira e Fernando Praz. Então foi uma rivalidade que cresceu muito nesse período. Então o Palmeiras acabou empatando aos 43 e aos 44 do segundo tempo. Foram gols relâmpagos e os dois gols marcados por Rafael Marques. E o Palmeiras buscou o empate. E a partida acabava indo para as penalidades. Mas na semifinal, no jogo de quartas de final, o herói foi esse cara aí, o Vitor Bueno. E na semifinal foi o Vanderlei. Vanderlei, grande jogador do Santos também, goleiraço do Peixe, que vestiu a camisa do Santos por algumas temporadas. Em alguns momentos foi citado até como um jogador que poderia ser convocado para a seleção. Não rolou essa oportunidade, mas o Vanderlei foi decisivo nessa semifinal e acabou pegando as penalidades do Lucas Barrios, do Rafael Marques e do Fernando Praz. Fernando Praz, que tinha marcado um gol de pênalti na final da Copa do Brasil, foi se aventurar novamente na final do Paulista, na semifinal do Paulista, mas acabou contando aí com a competência do Vanderlei, que defendeu o pênalti e garantiu o Santos na grande final do Paulistão. Na decisão, todos esperam um clássico, né? Todo mundo espera um Santos e Corinthians, um Corinthians e São Paulo, um Santos e Palmeiras, enfim. Mas quem chegou na final desse Paulista foi o Audax. Lembra do Audax, que foi comandado pelo Fernando Diniz? Então foi o Audax que chegou nessa final contra o Santos. E o Santos jogava a primeira partida, final do Paulista, para quem não sabe, são duas partidas, né? Semifinal e quartas de final é uma partida única. E na grande decisão são 2 jogos. O Audax, que naquela época tinha como principais destaques na sua equipe, além do Fernando Diniz, que era o treinador da equipe, tinha o Tietê, o Camacho, que hoje está no Santos, o Tietê no Botafogo, e o Sidão. Sidão que chegou nesse Paulista como uma grande revelação no gol, um goleiro que sabia jogar bem com os pés e debaixo das traves também fazia boas defesas. Depois acabou caindo um pouco, você sabe muito bem o rumo que a carreira do Sidão acabou tomando, por alguns momentos virou até motivo de piada, mas nesse momento no Audax ele era uma grande revelação da equipe de Osasco. E a primeira partida foi disputada no estádio José Liberati, casa do Audax em Osasco, e as equipes empataram em 1-1 nesse primeiro jogo. O Audax marcou com Mike e o Santos marcou com Ronaldo Mendes. E no jogo de volta era a partida decisiva, aí sim, a partida que valia a taça do Paulistão 2016. E o Santos entrou em campo com a seguinte escalação, ó, torcida santista, não vale chorar, hein, porque essa escalação eu tenho certeza que você vai sentir muita falta desse time. Vamos lá. Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca. Na meiuca, Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima. E a dupla de ataque com Ricardo Oliveira e Gabigol. O treinador era o Dorival Júnior. Quantos jogadores desse time do Santos caberiam no time atual do Santos hoje, em 2022? É para dar saudade mesmo. Tem grandes jogadores nesse time, né? Vamos combinar. O Gustavo Henrique é um bom zagueiro, vive uma boa fase atualmente. Thiago Maia, o Gabigol também, obviamente, não tem nem o que falar do Gabigol, a fase que ele vive no Flamengo. Então, são bons jogadores que, com certeza, dão muitas saudades à torcida santista. E o treinador também é um bom treinador, o Dorival Júnior, que nesse ano de 2022 conquistou Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo. Em 2016, ele foi o comandante do Santos na conquista do Campeonato Paulista daquele ano. E nessa grande final, no jogo na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1-0 e conquistava o 22º título estadual. Santos que marcou o único gol da partida com ele, com o pastor Ricardo Oliveira, e se sagrava, né, campeão paulista. Tem algumas imagens aí, o Santos chegando na Vila Belmiro nessa partida, a festa que a torcida fez, a moral que a torcida estava dando para o Peixe, para essa grande decisão.
E, obviamente, né, eu falei a escalação do Santos nessa final. Os principais destaques do Santos nesse Paulistão foram dois atacantes, o Gabigol e o Ricardo Oliveira. Eles foram importantíssimos para a conquista. O Gabigol marcou 7 gols durante a campanha e o Ricardo Oliveira marcou 6 gols. O Santos marcou 34 gols no Paulistão daquele ano e 13 gols foram marcados por essa dupla de ataque, Ricardo Oliveira e Gabigol. Então, uma boa média de gols dos dois atacantes e eles foram fundamentais nessa conquista. Tá aí o time do Santos, né? O time campeão paulista, tem nomes conhecidos, tarimbados aí no futebol, né? O Ricardo Oliveira, que jogou no futebol europeu, o Renato também, que jogou em Portugal, fez parte de grandes equipes do Santos. O Elano estava nessa equipe também. Então o Santos tinha um ótimo elenco. O Elano nem era titular nesse time, mas também era uma boa peça de reposição para o Peixe nessa campanha do Campeonato Paulista. Então, era um bom time do Santos, méritos para o Santos que conquistou esse título paulista no ano de 2016 e jogou muita bola para essa conquista. Perdeu apenas um jogo nesse título estadual, conquistava seu 22º título, mas infelizmente depois disso o Santos acabou decaindo muito, problemas financeiros que muitas equipes vivem, e o Santos acabou também entrando nessa grande crise financeira. Então o Santos, a gente torce que mude essa chave, que a administração que esteja no Santos consiga reverter essa situação. Então, a gente traz esse vídeo trazendo uma boa lembrança do Santos, um bom time que o Santos tinha, que conquistou esse Paulistão. E os bons momentos do Gabigol naquela conquista, né? Que falei do destaque aí, os dois destaques nesse Paulistão, que foi o Ricardo Oliveira, o já experiente na época Ricardo Oliveira, e o jovem Gabigol, grande promessa que hoje já se mostra uma realidade no futebol. O Gabigol ele foi decisivo na semifinal, né? Ele marcou 2 gols contra o Palmeiras, foi o principal nome ofensivo do Santos naquela partida. E o Ricardo Oliveira, além do gol do título, do gol na final contra o Audax, ele marcou 2 gols no clássico contra o Corinthians. Então era uma dupla que estava entrosada, foi decisiva e mesclou, né? Juventude e experiência e conquistaram esse 22º Paulistão para o Peixe. Deu saudade, torcida santista? Quem desse time aí que eu falei do campeão paulista de 2026, do Peixe campeão paulista de 2016, você traria de volta para Vila Belmiro? Qual jogador que cabe no elenco santista ultimamente? Muito obrigado aí para você que ficou na audiência, para você que é novo, seja bem-vindo, para você que é da casa, tamo junto, obrigado pela audiência de sempre. E não se esqueçam, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente no R-City. E esse foi o nosso vídeo de quarta-feira. TBT fora de época, né? Antecipamos um dia, mas por uma boa causa, trazendo uma boa lembrança para a torcida santista, falando sobre o último título conquistado pelo Santos, que foi o 22º Paulistão. O Santos que viveu uma boa fase em 2016, em 2015 também viveu uma boa fase, chegou na decisão da Copa do Brasil. Em 2016 conquistou o título paulista para a festa da gigante nação santista, né? Fez a festa lá na Vila Belmiro, mas não é só em Santos que o Peixe tem uma torcida gigante. Tem uma grande torcida em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil, sem dúvida alguma. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais conteúdo aqui no R-City, tá bom? É isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima.